E aí, galera? Diego Couto na área. Sabe aquela luz de injeção que acende e já dá aquele frio na barriga? Muitas vezes, o culpado é um código misterioso, P0713. Esse código está ligado ao sensor de temperatura do fluido da transmissão do seu câmbio automático. Ele indica que o sensor está mandando um sinal muito alto para a central eletrônica. Calma, não é o fim do mundo. Hoje vou te mostrar o que causa esse erro e, principalmente, como resolver. Se você quer entender de verdade o P713 e como mandar ele embora do seu carro, fica comigo até o final. Bora acelerar nesse conhecimento. Para resolver qualquer problema no carro, o primeiro passo é entender o que está acontecendo. E com o erro P0713, não é diferente. Antes de sair trocando peças ou se preocupar com grandes reparos, é fundamental saber o que esse código realmente significa e como ele afeta o funcionamento do seu veículo. O P0713 é um alerta do sistema de transmissão automática. Ele basicamente diz: tem algo errado na leitura da temperatura do fluido. Ou seja, a central eletrônica do carro identificou que a informação sobre a temperatura do óleo da transmissão não está batendo com o esperado. Isso pode ser um sinal de que algo não está funcionando corretamente, e o carro quer te avisar antes que um problema maior aconteça. O sensor de temperatura do fluido, conhecido como TFT, é responsável por monitorar constantemente a temperatura do óleo da transmissão. Ele envia sinais elétricos para a central eletrônica, que interpreta esses dados e ajusta o funcionamento do câmbio conforme necessário. Se a voltagem desse sinal fica muito alta, a central acusa falha, pois entende que a leitura está fora do padrão. O fluido do câmbio é vital para o bom funcionamento da transmissão. Ele não só lubrifica as engrenagens e componentes internos, mas também ajuda a controlar a temperatura e proteger todas as peças contra o desgaste. Se a temperatura do fluido não for monitorada corretamente, o risco de superaquecimento e danos aumenta bastante. O sensor funciona como um termistor, ou seja, ele muda sua resistência elétrica conforme a temperatura do óleo. Quando o óleo está frio, a resistência é alta. Quando esquenta, a resistência diminui. Esse comportamento permite que a central eletrônica saiba exatamente a temperatura do fluido em tempo real. Se a central lê uma voltagem altíssima, ela entende que há uma falha elétrica, não necessariamente que o óleo está fervendo. Muitas vezes esse tipo de leitura indica que o circuito do sensor está aberto, com fio rompido ou mau contato, e não que a transmissão está superaquecida de fato. Na maioria das vezes, o problema é elétrico. Pode ser um fio rompido, mau contato no conector, oxidação nos terminais ou até mesmo o sensor pifado. Por isso, é importante fazer uma inspeção visual e usar um multímetro para testar a continuidade dos fios e a resistência do sensor antes de pensar em trocar peças caras. Por segurança, a central acende a luz de advertência no painel e pode até limitar o desempenho do carro, ativando o chamado modo de segurança. Isso serve para evitar danos maiores à transmissão, enquanto o problema não é resolvido. O carro pode ficar mais lento, não trocar de marcha corretamente ou até travar em uma única marcha. O P0713 é, acima de tudo, um código de diagnóstico elétrico. Ele não aponta diretamente para um problema mecânico, mas sim para uma falha na comunicação entre o sensor e a central eletrônica. Por isso, o scanner automotivo é uma ferramenta essencial para identificar a origem do defeito. Nosso objetivo é seguir as pistas desse código, analisando o diagrama elétrico, testando os componentes e verificando cada conexão, até encontrar a raiz do problema. Com paciência e método, é possível resolver sem grandes dores de cabeça. Não é motivo para pânico, mas sim para agir rápido. Quanto antes você identificar e corrigir a falha, menor o risco de danos à transmissão e menor o custo do reparo. Agora que você já entendeu o recado e sabe o que significa o erro P713,
Vamos juntos para o próximo passo e descobrir como diagnosticar e resolver esse problema de forma eficiente. Agora, vamos conhecer os principais suspeitos por trás do erro P0S713, um dos códigos mais comuns em transmissões automáticas modernas. Entender as causas é fundamental para um diagnóstico eficiente e para evitar trocas desnecessárias de peças. O principal responsável costuma ser o próprio sensor de temperatura do fluido de transmissão, conhecido como sensor TFT. Ele pode apresentar falhas devido à exposição constante ao calor intenso, vibrações do motor e desgaste natural ao longo do tempo. Um sensor danificado pode enviar informações incorretas para a central eletrônica, afetando o funcionamento do câmbio. Outro vilão frequente é o chicote elétrico. Fios rompidos, queimados ou até mesmo roídos por roedores podem interromper o sinal do sensor, causando falhas intermitentes ou permanentes. Pequenos danos no isolamento dos fios já são suficientes para gerar problemas. Conectores oxidados ou soltos também são causas comuns, principalmente em regiões com muita umidade ou após lavagem do motor. A oxidação impede o contato elétrico adequado, enquanto conectores mal encaixados podem gerar falhas intermitentes difíceis de identificar. O nível baixo, ou a presença de fluido de transmissão, velho e contaminado, pode confundir o sensor, levando a leituras erradas de temperatura. O fluido escuro ou com odor queimado indica que está na hora de uma troca, pois pode comprometer não só o sensor, mas todo o sistema de transmissão. Em situações mais raras, o defeito pode estar na central eletrônica do veículo, como a ECU ou TCM. Nesses casos, mesmo que o sensor esteja funcionando corretamente, a central pode interpretar o sinal de forma errada, devido a falhas internas em seus circuitos. O superaquecimento do câmbio é outro fator que acelera o desgaste de sensores, chicotes e até do próprio fluido. Altas temperaturas constantes podem causar danos irreversíveis e aumentar a frequência de falhas. Resumindo, sensor ruim, chicote danificado, conectores com mau contato, fluido contaminado ou central eletrônica com defeito são os principais suspeitos. Cada um desses itens deve ser verificado com atenção durante o diagnóstico. O diagnóstico correto exige eliminar cada suspeito, do mais simples ao mais complexo. Comece sempre pelas causas mais comuns e fáceis de verificar, como o estado do fluido e dos conectores, antes de partir para testes mais avançados. Com método, paciência e atenção aos detalhes, é possível identificar a causa do erro P0S713 e garantir o bom funcionamento da transmissão automática do seu veículo. Como saber se o P0S713 está te afetando? O primeiro sinal é a luz de injeção acesa, mas o câmbio também dá sinais trocas de marcha duras, trancos e até modo de emergência, travando em uma marcha só. O carro pode ficar fraco, com desempenho limitado. Em alguns modelos, o painel pode piscar ou apagar o indicador de marcha. O lock-up do conversor de torque pode ser desativado, deixando o giro do motor mais alto na estrada. Pode demorar para engatar drive ou ré, com trancos ao sair. Esses sintomas não são exclusivos do P0S713, mas juntos com o código, fecham o diagnóstico. Por isso, scanner e atenção aos sintomas são fundamentais. Hora de diagnosticar. O erro P0S713 indica um problema no sensor de temperatura do fluido de transmissão, um componente essencial para o funcionamento correto do câmbio automático. Se esse sensor falha, o carro pode apresentar trocas de marcha erráticas, luz de injeção acesa ou até entrar em modo de emergência. Por isso, é fundamental seguir um processo de diagnóstico detalhado para evitar trocas desnecessárias de peças e garantir que o problema seja realmente resolvido. Primeiro, conecte um scanner OBD2 na porta de diagnóstico do veículo e confirme se o código P0S713
realmente está presente na memória da central eletrônica. Isso garante que você está lidando com o defeito correto e não com um erro intermitente ou antigo. Em seguida, acesse os dados em tempo real do scanner. Observe a leitura da temperatura do fluido de transmissão, especialmente com o motor ainda frio. O valor deve estar próximo à temperatura ambiente. Se o valor estiver muito alto ou muito baixo, mesmo com o carro parado e frio, já é um forte indício de falha. Se aparecer um valor absurdo, como 40 graus ou 150 dez, o sensor ou o circuito elétrico provavelmente está com defeito. Esses valores extremos não condizem com a realidade e indicam que algo está errado na leitura. Agora, faça uma inspeção visual detalhada. Localize o sensor de temperatura do fluido de transmissão ou o conector do chicote. Procure por fios quebrados, isolamentos ressecados, conectores oxidados, sinais de óleo ou umidade. Qualquer anomalia pode causar mau contato e gerar o erro. Se possível, remova o conector do sensor e teste a resistência elétrica do componente usando um multímetro. Compare o valor encontrado com o especificado no manual de serviço do veículo. Essa etapa é fundamental para saber se o sensor está dentro do padrão. Se a leitura for infinita ou zero, o sensor está ruim e precisa ser substituído. Um sensor aberto ou em curto não consegue enviar informações corretas para a central. Não se esqueça de testar também a continuidade dos fios do sensor até a central eletrônica. Um fio rompido ou com mau contato pode simular defeito no sensor, mesmo que ele esteja bom. Se todos os testes anteriores estiverem normais, só então desconfie de um defeito na central eletrônica do veículo, que é bem mais raro. Lembre-se, nunca troque peças caras, como a central ou o próprio câmbio, sem ter certeza absoluta do diagnóstico. Isso evita gastos desnecessários e frustrações. Siga sempre o passo a passo. Use o scanner. Confira os dados em tempo real. Faça uma inspeção visual minuciosa e realize todos os testes elétricos necessários. Assim, você garante um diagnóstico preciso e evita dores de cabeça no futuro. Achou o culpado? Hora de resolver. Sensor ruim? Troque por um novo, de qualidade. Se for externo, a troca é simples. Se for interno, exige mais trabalho e ferramentas. Chicote com fio rompido? Emende ou solde, isolando bem. Se o dano for grande, troque o chicote. Conector oxidado? Limpe com spray limpa-contato e proteja com graxa dielétrica. Fluido baixo? Complete com o correto e descubra o vazamento. Fluido errado? Troque pelo especificado no manual. Se o problema for a central eletrônica, procure empresas especializadas em reparo ou reprogramação. Só mexa na central depois de descartar todas as outras causas. Reparo bem feito evita dor de cabeça no futuro. 12. Missão P0713 cumprida. Agora você já sabe identificar, diagnosticar e resolver esse erro. Informação é poder. Use para cuidar do seu carro ou conversar de igual para igual com o mecânico. Se não se sentir seguro, procure um profissional especializado. Segurança sempre em primeiro lugar. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta sua dúvida e se inscreve no canal. Toda semana tem dica nova para você cuidar da sua máquina. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Acelera! Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais automotivos.